Bem-vindo ao quarto dia da nossa caminhada, o quarto passinho. E ao contrário de ontem, hoje a leitura está enorme, né, a gente vai ler praticamente todo o capítulo 5, mas que é uma leitura que é muito real para o dia de hoje, né. A gente vai falar do faraó, mas ela acontece muito, de forma muito real na nossa vida. Então já pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, sua caneta, que eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito, muito, muito com todos nós. Então vamos lá começar. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Então aqui a gente já começa, né? O Faraó questionando a autoridade de Deus. Quem é esse Senhor, né? Nós fazemos isso também. Quando a gente não conhece a Deus, quando a gente não sabe quem Ele é, muitas vezes a gente faz isso, né? Ouvir a voz de Deus. Deus me mandou, Deus me pediu. Deus não fala, né? Quem é esse Deus para que eu o obedeça? Quem é esse Deus? E aqui o faraó, ele não mostra só a negação em relação a Deus. Ele meio que debocha, né? De Moisés e de Arão, né? Tipo assim, com que autoridade vocês vêm diante de mim? Lembrando que naquela época o próprio faraó, ele se via como um deus. Então como é que ele ia baixar a guarda e obedecer a um outro deus que nele nem conhecia? Como é que um outro deus está vindo dar ordens a ele, né? E às vezes a gente faz isso. Às vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente sabe que não está de acordo com a vontade de Deus, a gente, fala exatamente isso, né, que, "Não, Deus quer que eu seja feliz, Deus não vai me pedir isso, Deus não vai se importar com uma coisa tão besta como essa". A gente fica colocando palavras na boca de Deus para que eu não tenha que obedecê-lo. Muitas vezes eu me coloco no lugar de Deus, querendo ditar as regras, né, querendo não me submeter à vontade dele. E uma das principais coisas que a gente faz isso é quando a gente é confrontada através da palavra, de valores, de situações que eu vivo, que eu faço, eu não quero abrir mão delas, porque são situações prazerosas ou situações que eu tiro alguma vantagem daquela situação, e eu acho que Deus não vai pedir daquela forma, né, não vai pedir isso. E eu faço exatamente isso, né. Eh, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Eu não ouvi Deus falando comigo sobre isso, então isso não existe. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. O faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Então, mais uma vez, o faraó voltando apenas para as coisas terrenas, porque ele não conhecia realmente o Deus. Quando a gente não conhece Deus, a gente tem essa tendência a nos voltar ao que os nossos olhos podem ver, a questão do trabalho, a questão do dinheiro, do de tudo, né, que é tangível, e esquece do que é eterno. E tem um versículo que eu amo, que diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Então, quando a gente não conhece realmente a palavra de Deus, quando a gente não conhece
as características de Deus, quem ele é, a imutabilidade dele, a temporalidade dele, que a palavra dele não muda, que os valores dele não muda, a gente vai continuar, achando que a gente pode fazer que a gente pode fazer nossas próprias escolhas do que cabe ou não na minha vida em relação à palavra dele, né. Eu escolho: essa parte eu quero, a parte das bênçãos eu quero, a parte das consequências pela desobediência, isso aí era Antigo Testamento, isso não existe mais. Então, a gente cai muito nesse erro de escolher qual é a parte da palavra que eu quero seguir. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não ofereçam nem mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estavam desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que mantenham ocupados e não deem ouvido às palavras mentirosas. É aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Foi exatamente isso. Quando alguém se levantou para libertar aquele povo da opressão, para libertar aquele povo do trabalho forçado, veio mais trabalho, veio mais opressão, veio mais sacrifício. Mas isso tinha uma finalidade. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo. Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolhos em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel e os feitores do Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: Por que não terminaram ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar ao Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes seus servos? É, Quando ficou difícil a situação, o povo de Israel começou a se curvar à autoridade do Faraó. Quantas vezes, quando a gente começa a fazer um caminho diferente daquilo que era previsto para a nossa vida, que já estávamos acostumados a fazer, que as coisas se dificultam, quantas vezes a gente não tem vontade de voltar atrás e fazer o que fazíamos para facilitar a nossa vida? Então, aqui, quando começou a dificultar, eles terem que buscar palha, aumentar o trabalho, manter a mesma quota de tijolos, eles queriam sair daquela opressão, mas eles achavam que ia ser de forma fácil, e não foi. E eles começaram a querer se render à autoridade do faraó. E foram até ele pedir, em busca de misericórdia. Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém, o seu próprio povo é quem tem a culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: Não haverá redução de quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, e que estavam à espera deles, e lhes disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos do faraó e diante dos seus servos,
dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então, o que Deus tinha dito lá no comecinho, vocês vão lá, vocês vão falar com o Faraó não vai libertar vocês, ele vai endurecer o coração, ele vai piorar a situação. Tudo que está acontecendo, Deus avisou. Mas quando começou a acontecer, eles começaram a se fechar para a palavra de Deus, para o que Deus tinha dito. Eles estavam só querendo a parte boa da bênção da libertação, da bênção de sair dali. Mas eles não queriam passar pelo processo. E toda essa parte de piorar o trabalho foi para que as pessoas começassem a se voltar contra a palavra de Deus, contra a promessa de Deus, e achar que era mentira, que aquilo não existia, que aquele Deus não ia fazer. A gente tem que lembrar que esse povo que estava para ser liberto, eles nasceram escravos. O povo de Israel ficou 400 anos escravizados no Egito. Então, essa geração, eles nunca viveram em liberdade. Eles já nasceu vendo a autoridade do faraó. Eles já nasceram eh, vendo aquele povo cultuar vários deuses. Apesar deles escutarem a história do Deus de Israel, eles não tinham essa intimidade, eles não tinham experiência com Deus, eles não tinham resposta de oração, eles não tinham a bênção, eles não tinham a proteção, eles só sabiam quem era de ouvir falar. Então, todo esse processo que eles vão passar até eles saírem do Egito foi necessário para que Deus mostrasse a eles também quem ele era. Que ele era, exatamente que eu sou, né? Eu posso, eu vou fazer por vocês, mas vocês precisam crer. Vocês precisam se render à minha autoridade e deixar a autoridade do faraó para trás. Essa autoridade que ele tinha sobre vocês, vocês têm que abrir mão dela e deixar para trás. Porque muitas vezes, por pior que seja a situação, a gente se apega a ela e a gente não acredita que Deus é capaz de mudar. E quando a gente começa todo o processo para sair daquela opressão, para sair daquela prisão, para sair daquele lugar, quem está ali não quer deixar que a gente saia. Quem está ali quer segurar a gente para que nada mude. Então, eh, até a gente conhecer, firmar a nossa fé, firmar a nossa certeza de que Deus pode e vai fazer por a gente, é um processo. É igual esse caminho, por isso que ele é passo a passo, dia a dia, porque é uma construção de um relacionamento, uma construção do entendimento de quem é Deus, né? Eu, pelo menos, não sabia quem era Deus, né? Jesus eu sabia de ouvir falar, para quando dizia Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar, não queria dizer nada para mim. E foi exatamente através desse processo, passo a passo, conhecendo a Jesus, conhecendo as suas características, vendo quem era Deus, que ele é essa a confiança de que a palavra dele vai se cumprir, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, que a minha fé foi aumentando e a minha entrega a ele foi crescendo dia a dia. Por isso que estamos nessa caminhada, por isso que estamos andando um passinho por vez. Então, se você está nessa situação, nesse processo de conhecer a Deus e você está vendo as coisas piorarem, é normal isso acontecer. É exatamente por isso, porque Deus quer mostrar que Ele entra na situação quando você não pode fazer mais nada. Quando o impossível da situação mudar, da história mudar, tudo em volta parece que está desabando, é quando ele chega com a mão poderosa dele para lhe levantar e lhe tirar daquele lugar. E a gente, nos próximos dias, nós vamos ver tudo isso piorando, toda essa situação piorando. E o povo de Israel passou, sim, por essa piora, para poder conhecer quem era o Deus. Então, que você hoje medite nessa palavra, olhe para a sua vida, olhe o que é que ela pode melhorar, o que ela tem piorado. Depois que você começou a andar com Deus, o que é que melhorou, o que é que piorou, o que é que ainda precisa ser mudado,
Como é que você se comporta diante de uma palavra que lhe exorta, que lhe traz um entendimento, um direcionamento diferente do que você gostaria? Como é o seu comportamento diante dela? Quem é que tem autoridade diante da sua vida? Se é Deus ou se outra pessoa, se você, se outra situação é quem está com autoridade sobre sua vida. Então, medite sobre essa palavra hoje. Viva ela intensamente a cada minuto, em toda situação. Preste atenção na sua reação diante de uma palavra contrária e anote tudo, 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 tudo que você ouviu hoje. Tudo que você é, é, pensar, nos seus questionamentos, suas dúvidas, as alegrias que você sentir, a presença de Deus quando você sentir, porque essa pergunta que o faraó fez, quem é o Senhor para que eu ouça, é a pergunta que Deus lhe faz hoje, entendeu? Se você sabe quem Ele é, para que você o ouça. E nos vemos amanhã, e um ótimo dia para você.